eu vou colocar para vocês tudo de novo, quase tudo de novo. Só que daí nós vamos fazer essa análise, entendeu? Do que a gente está acionando e como a gente deve fazer esse trabalho muscular para que essa postura seja efetivamente melhor para nós durante os exercícios na aula de balé e especificamente na minha aula, na aula de alongamento, porque eu penso que essa postura é bem benéfica para a gente poder alongar e cumprir esse nosso objetivo. Obviamente que na aula de contemporâneo, o contemporâneo depende muito da linha de trabalho, né? Existem outros estudos que também incluem outras posturas, não só essa postura que a gente aprende no balé clássico, né? E em algumas linhas de trabalho, ela é igual, às vezes com uma diferença ou outra, tá? Mas eu acho que ela é mais especificamente a do balé mesmo, essa que eu vou trabalhar hoje para vocês. Aí o que acontece? Por que eu acho que isso é importante? Em primeiro lugar, porque vocês trabalham aulas clássicas, né? A gente está fazendo as aulas da Síria e a gente deu uma leve conversada porque não deu muito tempo de abrir tanto assim, e ela me colocou que vocês estão demonstrando certa conscientização no trabalho que veio desse trabalho que a gente está fazendo na aula de alongamento, né? Então ela me colocou isso, eu até fiquei super contente tudo, porque ela tá muito contente com isso. Então eu fico super feliz, gente, porque realmente tá atingindo a área que eu acho que é a área principal nesse caso, porque embora que vocês são uma companhia contemporânea, igual a quase todas as grandes companhias, vocês têm esse embasamento na técnica clássica, né? Esse nosso alimento diário, né? Eu considero que a aula é um alimento, entende? Assim, a aula, ela traz o nutriente para o corpo, no caso seria a energia e preparo físicos e consciência para a gente usar no movimento, tá? Igualzinho como que na vida a gente come para ter energia para executar o quê? A própria vida, a ação da vida, né? De andar, correr, brincar, pular, se energizar para trabalhar, para estudar, seja para o que quer que seja, né? Então, assim como a gente precisa desse alimento, então eu considero que a aula não é só aquilo que nos, vamos dizer assim, restringe a um comportamento para que a gente possa aperfeiçoar o nosso movimento, não é só isso. A aula também é o nosso alimento, é o que alimenta essa energia e essa força muscular também que a gente precisa, e de respiração e de energia de circulação sanguínea, tudo que ocorre para poder executar o bom movimento de dança. Então, se a gente está falando de um bom movimento de dança, então a gente é como se fosse uma boa qualidade de vida. O que é uma boa qualidade de vida? É quando eu estou com a plena saúde, e essa plena saúde, ela me permite fazer as minhas atividades escolhidas, né? Cada um escolhe na sua vida aquilo que quer fazer, então, tendo as plenas condições de saúde, nós vamos poder fazer essa nossa escolha acontecer. A mesma coisa na dança. E o que seria essa qualidade? É a qualidade que a gente vai executar o nosso movimento. Essa qualidade depende desse que a gente vai chamar aqui, mais fácil para entender, de treinamento. Esse treinamento, ele exige uma postura. Essa postura, normalmente, ela é, vamos dizer assim, que ela é desejada, na maioria das vezes, de uma mesma maneira, em relação ao corpo, na atividade clássica, né? A gente tem uma postura, ela está fundamentada na nossa capacidade de movimentação do quê? Da coluna, tá? Em primeira instância. Então, a coluna, ela tem recursos, tá?
para conduzir os movimentos do resto do tronco. O que vai acontecer? Se a gente trabalha bem essa coluna, se ela é forte, estável, equilibrada, né? Ela vai demandar bons movimentos de cabeça, braço, ou seja, membros, pernas, etc. Se a coluna não é forte nem alinhada, ela não está alinhada adequadamente para fazer aquele movimento acontecer, ele se torna um movimento limitado, entende? Ou até fora do padrão que a gente desejaria, né? Aí o que acontece? O primeiro estudo que a gente tem que fazer é na questão da diferenciação básica da técnica clássica, que é o movimento do andeor. Saber então quais músculos estão desenvolvidos para que esse andeor tenha uma correção é muito importante. Apesar da gente ter toda a questão genética, né, que é super importante, ela é a comandante, vamos dizer assim, mas a gente pode, através do treinamento, minimizar alguns fatores não desejados geneticamente ou potencializar alguns que a gente tenha certa facilidade genética, né, para poder executar. Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Então, eu vou primeiro propor para vocês alguns movimentos de conscientização postural. Parece que mas eu já sei, eu já faço assim. A maioria das pessoas não faz assim. A maioria das pessoas, mesmo bons bailarinos excepcionais, a menos que eles tenham sido conduzidos a essa consciência, a inconsciência da gente ela é muito forte. Então não é raro uma pessoa, para poder fazer o encaixe do quadril, erguer o ombro, para poder fazer a projeção de fechar as costelas, fechar também o ombro. Não é raro isso acontecer, gente. Eu falo com a visão de professora e a visão também de coreógrafa, vamos dizer assim, e é assistente. Sabe aquela pessoa que senta na plateia? Porque eu também sento muito na plateia, ou então no sofá da minha casa, vendo vídeos e outras coisas de dança, né, que pode acontecer. E a gente vê muito, sabe? Até bailarinos de companhias profissionais, com certa inconsciência, assim, no procedimento do trabalho técnico, sabe? Então, por que eu considero que seria um momento bom para a gente começar a estudar isso? Porque quando a gente consegue desenvolver isso melhor e começa a se estudar melhor dentro e deixar duas coisas estabelecidas. Aqui tem uma técnica que envolve uma postura, aqui tem o eu, entende? Então cada um de vocês tem que pegar essa mão e o seu eu e unir, trazer para você poder melhorar. Então é nesse sentido que eu queria fazer esse estudo com vocês, pessoal. Então, depois de toda essa introdução, eu acho que deu para entender que realmente é muito importante tudo isso e que não é por exemplo, ficar apertando a mesma tecla, não é mesmo. Vocês vão perceber em vocês mesmos. Depois, gente, se a gente puder fazer na próxima aula uns 15 minutinhos, porque a gente não pode também ficar só nesse blá 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 blá, que eu particularmente não gosto muito não. Eu faço, mas eu faço porque é necessário e quando é necessário. Mas aí, para vocês trazerem para mim alguma coisa que você particularmente tenha sentido nessa coisa bem simples que é esse estudo de postura que a gente vai fazer, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vocês vão achar uma posição sentados, depois nós vamos fazer a mesma coisa de pé, o mesmo exercício, e depois a mesma coisa deitados, tá? Então, primeiro sentados, a gente vai trabalhar só a postura da parte alta aqui do torso, que a gente diz na escola Vaganova, que engloba o que o comando do seu retângulozinho de tronco tem que fazer para que você tenha a coluna bem alinhada, os braços ao trabalhar, eles vão ter que ter uma liberdade de trabalho e isso tem uma raiz. O movimento ele tem uma raiz, um início. Então nós vamos estudar quais os músculos que vão dar comando para esse movimento livre e bonito dos braços
e quais os músculos que são importantes aqui nessa cadeia aqui de abdômen e tudo mais, intercostais e tudo, para ser responsável por essa postura que a gente vai falar em primeiro lugar, que é o tal fecha a costela. Então a primeira coisa, a gente escuta muito isso de vários professores de balé, fecha a costela. Normalmente, gente, o que é costela? Costela não fecha, tá ligado? Mas a costela em si, mas é mais fácil a pessoa identificar se a gente falar isso, porque essa região das costelas tem alguns músculos abdominais que, se direcionados para dentro e para cima, eles trazem uma correção postural na coluna. Lá atrás, super importante para o nosso trabalho de dança, tá? Junto com esse primeiro fecha a costela, então olha aqui, ó. Daqui nós vamos direcionar isso para dentro, ó. Olha aqui meu corpo, ó. Escolhi até uma blusinha mais clara para vocês enxergarem melhor, mas ó, então nós vamos fazer esse movimento e esse, ó, porque daí vai levantar ligeiramente o peito, que possibilita abri-lo. Porque se eu só fecho, ó, gente, ó, traz o meu ombro. Importantíssimo esse estudo aí para os professores de criançadinha. Tem professor de criançadinha aí, não tem? Então, gente, essa aula é ótima, porque dá para fazer o entendimento com criança bem legal. Então, ó, vamos começar com essas crianças que estão no meu vídeo aqui. Então, aqui, ó, fechou, levantou, ó, sustentou o peito, tá? A outra coisa que tem que acontecer, gente, ao mesmo tempo, sempre nessa postura, pensa que você tem que colocar as suas escápulas lá aqui no início da coluna, aqui naquele último ossinho no cóccix. Pensa que você tem que direcionar as escápulas muscularmente falando para o cóccix. Quando vocês fizerem em pé, vocês vão sentir, gente, que é só fazer isso, o quadril encaixa. É impressionante como o encaixe das escápulas reflete no encaixe do quadril, e a maioria das pessoas encaixa o quadril apenas buscando musculatura de abdômen, ou porque o abdômen também tem que estar dentro, até aí tudo bem, dentro e alto, mas não só isso, né? Porque senão o que vai acontecer? A gente vai bascular. Se for só abdômen, gente, ó, a gente vai bascular. E não posso bascular. Encaixe de quadril não é báscula, tá? Encaixe de quadril é deixar a musculatura dessa parte do tronco, ó, alta, e a virilha alta, aberta e espaçada, sabe? Não assim encurtada. A báscula, o que o encaixe de báscula faz? Encurta essa musculatura aqui toda que está na parte anterior do quadril e indo para o coxo femoral. E o que vai acontecer com esse encurtamento, gente? Ó, que a pessoa que puxa o umbigo lá nas costas, certo? Só que não é só isso. Ela puxa tanto isso e não faz o trabalho de costas que ela traz a báscula. E aí o que vai acontecer? Dá uma encurtada aqui, se tá curto não vai abrir o andeó, tá? Então tudo isso é importante acontecer. Nós temos que pensar, isso aqui, ó, vai para baixo. O abdômen já entra do jeito certo, sem báscula, e tudo vai acontecer como deve. Então vamos fazer esse pequeno exercício de, ao mesmo, não pensa nos ombros e esquece, se a sua escápula for no lugar certo, o seu ombro também vai, tá? E vamos fechar essa costela. Então a gente vai fechar, subir e abaixar costelas. E eu vou contar 10 segundos. 1, vai se estudando, ó, abaixa as escápulas. 2, lá na direção do cóccix. 3, fecha a costela e levanta ela. 5, 6, força lá. Abaixa as escápulas. Isso, abaixa as escápulas um pouquinho mais. 9, 10. Soltou. Solta.
Isso. A gente vai repetir esse único e simples exercício, que é fecha, sobe, abaixa lá atrás. Abaixa no sentido vertical para baixo, tá? Não pode fazer fecho nem abro. É só fazer isso. Ó, minha mão, ó, pega lá e faz isso aqui, ó. Conduz para baixo, sentido cóccix, ok? Vamos lá, de novo. Vamos começar fechando a costela e levantando ela, ó, com o abdômen e vai abaixando suas escápulas. Para sentir as escápulas bem baixas, eu sou obrigada a puxar o abdômen. Não tem como não sentir o abdômen trabalhando, tá? Vai para baixo, para baixo, para baixo, costela fechada e alta. Ok, relaxa. Ok? Então esse é um estudo muito importante que a gente deve fazer na formação com as crianças. Quando elas estão crescendo, aí tá adolescente, outro corpo se forma, outras coisas vêm pra gente também de comando cerebral. A gente faz de novo esse auto-reconhecimento e faz de novo aí com vocês e faz de novo quantas vezes precisar, para a gente trazer para o nosso exercício, para nossa aula, para nossa postura em tudo que a gente fizer, tá? Bom, aí o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos ficar de pé e outras coisas vão ser acrescentadas. Vamos lá, ficando de pé. Ó, fazer assim de ladinho. Vou fazer com o meu braço assim, ó, para vocês enxergarem melhor. O que a gente vai tentar? A gente vai tentar fechar a costela, ó, e subir e abaixar a escápula. E agora nós vamos conseguir chegar mais aonde a gente estava querendo, que é lá no cóccix, tá? Nesse sentido. E depois eu vou propor já uma outra questão para que vocês possam chegar no alongamento perfeito da coluna. Então vamos lá. Tô aqui. Vamos fechar. Ó, vai fechando. Fecha 1, 2, sobe, sobe 3, sobe, sobe 4. Agora escápulas. Vai levando essa escápula lá pro cóccix. Não solta a sua costela. 5, bem forte, no cóccix. Não faz nada com o resto, só o que o comando precisa. Sente o alinhamento do seu quadril. Imagina se ele está alinhado com as suas pernas ou não. Não solta as escápulas. Baixa, baixa, fecha a costela e levanta. E agora relaxa. Isso. Aí existe uma contração leve de glúteo, existe uma contração média de abdômen, de musculatura lateral, de intercostais muito forte. Isso, aí tem muito, tá? Mas então quando a gente aprende essa educação postural, o que acontece? A gente trabalha o músculo só o que ele precisa. A gente não sobrecarrega algumas cadeias, causando, por exemplo, que nem quando se contrai muito o glúteo, porque ele vai ter que contrair. Mas quando a gente contrai muito, a gente acaba desenvolvendo ele, sobrecarregando as pernas e ficando com um bumbum grande e perna grande. Por quê? Porque a gente acaba gerando uma hipertrofia muscular, porque a gente joga muita tensão ali, porque não coloca nos outros lugares que precisam estar ativos, tá? Para essa postura. Agora, o segundo exercício que já dá para fazer em pé é a outra parte dessa postura, que é essa parte aqui que vem da cervical. Então, esse alongamento é um alongamento que a gente chama de axial. Por quê? Porque aqui, ó, a última vértebra que existe na coluna, que liga com o cérebro, ela se chama axis, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa vértebra, axis, tá? E vai tentar, ó, alongá-la bem embaixo do seu crânio. Vê se você localiza, ó, embaixo do crânio e alonga axis. Alonga essa vértebra, põe ela
Isso é o que todo professor de dança quer dizer quando ele diz para você, cresce. Entenderam? É esse crescimento. Obviamente que o seu queixo vai descer um pouquinho, não vai? E aí fugimos da postura clássica, que deve ser sempre um pouquinho mais alongada, essa postura de cabeça, né? E é por isso que a gente fica com essa musculatura do pescoço forte, porque de tanto levantar e colocar para frente, a gente tem que fazer muita força no esternocleidomastoideu, esse musculão aqui que acaba ficando bem fortão em todo mundo que faz balé. Porque isso já é o que a gente vai dizer do antinatural do balé, tá? É alongar essa axis aqui, projetar nosso alongamento axial sem abaixar o queixo, tá? Mas agora nós vamos fazer o queixo neutro, que é exatamente para poder sentir o movimento. Aí depois a gente vai adaptar a postura do balé, tá, gente? Então, primeira coisa, número 1, fechar a costela, levantar. Número 2, põe as escápulas na direção do cóccix. E número 3, alonga a coluna axialmente falando, a axis para cima, crescendo, super alta, tá bom? Então vamos lá. Fecha a costela primeiro, 1, vai levantando 2, vai levantando 3, levanta, levanta. 4, e agora as escápulas, pensa lá nela. 5 para baixo, 6 para baixo, 7 para baixo, 8, e agora, axis, levanta sua axis sem perder as escápulas para baixo, levanta bem essa axis, fecha a costela, sente tudo o que está acontecendo, sente o que está acontecendo em você, muscularmente, quem está trabalhando e quem parece que não está, mas está ativo, porém sem muita força, e relaxa. Isso. Tenho certeza que vocês sentiram umas coisas aí que de repente não presta, não é que não sente, não presta atenção, né? Quando sente. E agora a gente prestou atenção e é muito importante, porque disso vai vir toda a postura da dança clássica, vem desse autoconhecimento. Agora, eu quero que vocês façam isso deitados. Eu não vou fazer porque eu tenho que olhar vocês, mas é a mesma coisa, a gente vai deitar, só que assim, como a gente vai estar sob a ação da gravidade, então vai dar para perceber melhor a coluna, tá? Porque vocês vão estar deitados e vai acontecer umas coisas aí na região da coluna, tanto na axial quanto lá na lombar e tudo mais. Então a gente vai prestar atenção, porque depois, gente, eu quero o relatório, tá? Então vamos lá, deitados, deitou, isso, estende as pernas por gentileza, isso, mas ó, não tem ponta, não tem flex a princípio, braços do lado do corpo relaxados, procura relaxar os ombros, o pescoço, o pessoal que dorme tenso que nem eu, né, Léo? Então procura relaxar, pelo menos conscientemente relaxa. Pronto, tudo relaxadinho? Então eu vou contar 4 tempos para fechar a costela, 4 tempos lentos para ir lá para o cóccix com as escápulas e 4 tempos para alongar a axis, tá bom? Então vamos lá. 1, fechando costela. 2, ela tem que subir. 3, sobe o peito. 4, isso. E agora, junto com isso, vai para o cóccix. Escápulas para baixo, vai baixando. 7, vai baixando. 8. Não perde nenhum dos dois. Agora a axis alongando. E fica lá com as 3 coisas, os 3 pontos super importantes. Costelas, escápulas, axis. Fica mais um pouquinho, estuda tudo e relaxa. Isso. Aí, agora nós ainda vamos fazer uma segunda vez, que é para quem não percebeu, perceba, combinado? Só vou pedir pro Caio colocar o braço do lado do corpo, tá? Ai, perdão, gente, é que o Caio tá congelado e ele tá... Ah, não tá congelado.
Caio, abaixa seus braços, não é assim do lado, ó. Você acaba comprometendo a postura dos ombros. Eles estão assim... De lado a lado, eu achei que era ao lado. Não, é ao lado, mas não aqui na segunda. Ao lado mesmo aqui do tronco, tá? Relaxadinho, para o ombro não trabalhar, tá? Vamos lá, então? Mais uma vez, gente, para se perceber. Vai lá, respiração tranquila. Isso, nenhuma tensão, hein, gente? Solta um pouquinho a boca, faz favor. Faz uma boca de lerdo. Isso, fez a boca de lerdo? Aí. Uma boca de lerdo, gente. Isso, pronto. Agora vamos começar a colocar força só onde precisa, tá? É mais uma intenção do que uma força. Vamos lá. Levanta as costelas, fechando bem. Fecha e sobe, fecha e sobe. 4. Agora, escápulas lá para baixo, lá atingindo o cóccix. Não perde a costela. 7. 8. E agora a axis, gente. Alonga ela. Abaixa um pouquinho o queixo que ela já alonga. Fica, perceba. Os 3 estão ativos. Costela, escápulas, axis. Aí, relaxou. Isso. Ótimo, gente. Agora, por favor, levantem-se. Então, eu queria fazer hoje essa proposta no início da aula para a gente poder ter percepção. Obviamente que cada um vai escolher seu caminho, tá? Não é que assim, de repente, nossa, descobri a América hoje, mudei tudo. Não é isso, mas coloca essa referência que eu tô passando, porque foi muito simplificada. A gente pode ir além disso, se vocês quiserem, em outros momentos. Vamos primeiro trabalhar agora em alguns movimentos. Quando eu estiver dando aula para vocês, eu vou pedir isso. Eu vou pedir, quando eu falar de costela, é dessa que eu tô falando. Quando eu falar de escápulas, do encaixe das escápulas, esse encaixe. E quando eu falar do cervical, esse alongamento axial, é desse que eu tô falando. Depois, em outra aula, provavelmente na quinta, a gente vai aprender a alongar a axis ao mesmo tempo que o queixo fica um pouquinho mais alto na postura clássica, tá? Nós vamos também fazer esse estudo, não hoje. Hoje eu quero um estudo só para aula minha mesmo, de alongamento. Então a gente precisa desse alongamento da axis, tá? Quando eu faço isso, não sei se vocês perceberam. Quem percebeu faz joinha, quem não percebeu faz negativo, assim, sem problema nenhum, porque às vezes não acontece ou às vezes não era para ser mesmo. Mas assim, quem percebe que tem algumas estruturas de articulação, tipo joelho, quadril e ombros, que automaticamente já vão para a posição sem estarem tensionados. Quem percebe isso? Certo. Alguns mais ou menos, outros não perceberam e outros perceberam. Então, a gente precisa continuar trabalhando, porque o que pode estar acontecendo? Ou a pessoa está recebendo isso que eu estou falando e não está conseguindo achar em si esse trabalho muscular, ou simplesmente ela não tem essa percepção de articulação, tá? De alinhamento articular, também é possível, tá? Então tudo isso a gente vai trabalhar para alcançar, tá bom? Mas basicamente o que eu quero trazer para vocês, em alguns movimentos hoje já vamos usar essa costela fechada e alta, ou seja, o peito nunca tá baixo e nunca tá com o ombro assim. A gente está sempre assim, mas não porque eu abri o peito e abre a costela, não, porque eu fechei a costela e levantei, ó, fechei e levantei, tá? Daí o peito abre sem condução de ombro e nem vira peito de pombo. Outra coisa importante, quando a gente fala de encaixe de ombros, né, a gente está falando de escápulas, ó, escápulas para baixo, tá? Indo lá na direção do cóccix. E quando a gente está falando de alongar o pescoço, que eu sinto muita dificuldade nisso em vocês,
em muitos alongamentos que eu faço que vão para frente, vocês, para facilitar, vocês jogam a cervical para trás e isso gera uma tensão na cervical muito ruim, tá? E principalmente quando a gente está fazendo aquele da lombar e outros parecidos, onde a gente tem que gerar muita força na coluna e chega lá na cervical, bloqueia, então ali fica gerando tensão e não fica um alongamento bom, pleno, completo. Então a gente vai lembrar dessa axis alongada, todo mundo achando essa axis alongada na hora que a gente precisar de fazer esses alongamentos aqui do chão, tá bom, gente? Agora vamos começar, tá? Então hoje, gente, como vocês já estão aquecidos, então nós vamos começar com um alongamento assim, ó. Vou fazer uma sequência rápida ali e depois eu venho para ajudar vocês. A gente vai primeiro, numa segunda posição, a gente vai fazer uma flexão, que é um plié, só que a gente vai passar do plié, a gente vai ficar numa letra que a gente chama de letra M, ó. A gente passa do plié, põe o corpo, um pouquinho pra frente, quase caí aqui. Põe um pouquinho pra frente e aí nós vamos, ó, forçar um pouquinho esse nosso joelho, relaxando bem o glúteo. Relaxa bem o bumbum e abre um pouquinho aqui. Aí, ó, nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Alonga um lado no flex e o outro não pode tirar o calcanhar do chão e ainda empurro o meu joelho com o meu cotovelo. Depois, eu viro pro lado da perna direita e ponho meia ponta atrás com essa posição no tronco. Depois, com essa posição no tronco, aquele alongamento que a gente faz, só que com meia ponta. Depois, com essa posição aqui, tá? E depois, eu desço esse joelho e vou pegar com a perna contrária o meu pé para alongar o anterior, tá? Esse pessoal do joelho aí, tem que achar aonde passa do joelho, tá, gente? Então, talvez escorregar o joelho um pouquinho mais para trás na hora de pegar esse pé lá com o braço contrário, ok? Vamos experimentar, então, alongar essa sequência. Isso. Uma segunda posição, um pouquinho mais aberta, talvez, do que a segunda, isso. Agora, faz um plié grande, passando dele. Isso, letra M, corpo um pouquinho pra frente, só não pode ser muitinho. A gente vai tentar o menos pra frente que o meu corpo consegue ir pra eu ficar nessa posição. Isso. Agora, eu vou contar 16 segundos para que vocês façam isso, prestando atenção na costela, nas escápulas e na axis, ok? Vamos lá então. 1, 2, fecha a costela, 3, olha as escápulas para baixo, relaxa lá embaixo no bumbum, 7, 8, axis alongada, 10, 11, 12, empurra o joelho para trás, 13, 14, isso é para abrir mesmo o alongamento aí, 16, beleza, agora vira para o seu lado direito, faz um fouetté aí. Não faz fouetté ainda não, perdão, gente, não é essa não, é só o alongamento antes. Alonga a esquerda e põe um flex nela. Isso, aí, segura embaixo, isso. E fica lá. Abre esse joelho, empurra ele com o seu cotovelo, o joelho dobrado. Empurra com o cotovelo. 1, 2, isso, 3, 4, roda mais o seu quadril, Gabi, para você não ficar para trás, tá? Fica mais vertical. 9, 10, 11, isso, Frank, bem vertical, empurra o joelho. 15, 16, agora que nós vamos fazer o fouetté, tá, gente? Fouetté, põe o, isso, meia ponta atrás, longa, não, braço no chão primeiro. Primeiro braço no chão, Léo. Isso, alonga bem a perna de trás, estica o joelho. Força no quadríceps. 2, 3, estica o joelho de trás, povo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, estica o joelho, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora levanta o tronco, põe a mão um pouco para cima do joelho, igual aquele que a gente já faz. Permanece na meia ponta e vamos fazer a postura. Costela.
escápulas e áxis. 3, 4, busca isso, costela, escápulas e áxis. Gente, alonga a áxis, ainda tá meio esquisito. Fica lá. 15, 16. Aí, joelho no chão, pega com o braço contrário, puxa um pouquinho o joelho longe para não doer e puxa isso lá do seu bumbum. E agora vamos procurar o alinhamento postural? Agora que são elas, alinhamento postural. O máximo que der com a mão no chão. Levanta o corpo, fecha a costela. Isso, não dá para levantar muito, mas também não dá para ficar troncho, tá, gente? Puxa as escápulas, gente. E olha a áxis. Vamos alongar essa áxis? Pescoço. Aí, 16. Voltei, vamos trocar. Vai pro plié de sapo. Isso. Primeira coisa, empurrar o joelho para trás, tá? Vamos lá, empurra o joelho, vai abrindo. Relaxa bem essa parte aí no posterior de coxa e do bumbum. Relaxa, ó, bem relaxadinho. Tá certo, não só pressão. Não. Tá bom. Acho que todos estão agora. Então vamos lá de novo, gente. Vamos lá pro sapo. Isso. Não esquece, gente, de buscar duas coisas. Abrir os joelhos, e daí vocês vão trabalhar um pouquinho essa virilha aqui. E o corpo, ó, não fica assim não, ó. Põe ele pra trás e vai abrindo o joelho, ó. Quase na posição de grand plié mesmo, sabe? Assim, de costas mais retas. Um pouquinho pra frente tem que ir, senão a gente perde o equilíbrio, mas não vai muito. E vai abrindo lá. 5, 6, empurra esse joelho pra trás. 8, relaxa a musculatura do posterior da coxa. Relaxa, para poder alongar só o interno. Aí, 12, 13, 14, 15, 16. Agora vai pôr a mão no chão, alongar a perna direita. Isso. Aí, agora já dá para trazer o nosso alongamento postural, tá? Fecha a costela e levanta. Traz as escápulas lá pro cóccix, que agora dá para localizar bem onde tá esse cóccix, tá? E axial. Todo mundo junto. Vou contar. 1, 2, 3. Põe a perna mais para frente, Isabel. 5. A alongada, ela tá muito para trás, por isso que você tá quase no chão. Mais para frente. Volta ela um pouquinho. Volta. Levanta o quadril. Tá muito baixo o seu quadril. Isso, melhor, melhor. Isso, melhor. Tem uma sustentação, tá? Agora abre o flex, né, dela. Um flecão. Puxa o flex, gente. Aí, já deu os 16, agora vamos fazer o fouetté. Vai lá. Isso. Meia ponta lá atrás, escorrega. Vai lá longe, mas sustenta seu quadril. Estica seus joelhos, gente. O quadríceps ativa atrás do joelho, estica. Natália, estica o joelho. Não deixa ir a favor da sua hiperextensão, não. Estica seu joelho para dificultar a ida. Aí. 9, melhor. Mais joelho, força no quadríceps, gente. Contrai o quadríceps, estica o joelho. 13, 14, estica, estica. 15, 16. Isso. Agora, postura alta. Estica lá atrás. 1, 2, 3. Caio, acha as escápulas descendo na direção do cóccix. Daí vai encaixar o quadril. Lá, pensa no cóccix. Põe a escápula lá. Isso, aí. Agora segura as pontas aí. Axial, gente, pescoço. Aí. 16. Agora, joelho dobrou. Dá uma escorregadinha quem precisa para trazer o joelho mais alto. E aí pega o pé e traz na direção do bumbum. Pega sempre na pontinha do pé, porque daí você consegue esticar seu pé ao mesmo tempo e daí tem um alongamento nessa região de peito de pé. Isso potencializa o alongamento do quadríceps,
tá? Não segura no meio do pé, segura na pontinha dos dedos e flexiona o cotovelo. Flexiona o cotovelo para puxar. Isso, puxa pelo cotovelo. Para de balançar, Brunites. Isso não é bom, só fica. Senão a fibra não entende o que ela tem que fazer, tá? Só fica. Vai puxando, gente. Cadê a postura de vocês? Não tô vendo. Tenta de novo. Costela, escápulas e áxis. Puxa, alonga a última vertebrinha ou a primeira, depende de onde eu tô falando, né? Lá no crânio. Alonga seu crânio. Isso, voltou. Aí, gente. Eu senti que teve várias pessoas com dificuldade de ficar nessas posições. Eu não sei se é porque vocês não estão aquecidos o suficiente ou uma dificuldade individual. Mas foram vários de vocês. Alguém pode me dar um feedback aí, um retorninho? Você, eu sinto que vai dar calor. Já me incomoda. Se tá dando calor, tá bom. Pior se estivesse dando um frio. Quem teve dificuldade, teve por quê? Por favor. Caio, na onde você pediu pra não fazer força, que era na coxa, eu não sei, lembra que eu falei pra você que eu tenho um problema com a minha musculatura da coxa, que ela sozinha, ela flexiona. Então, quando eu fico nesses movimentos, eu não sei, tipo, nessa posição, por exemplo, começa a queimar, tipo, de um jeito que eu não sei explicar. Eu sei explicar. Olha, esse excesso que tem na sua musculatura de coxa, na verdade, ela faz isso porque outras regiões suas não são ativadas, sabe? Para que você possa fazer o trabalho corretamente. Então é muito importante, gente, que a gente faça. Tem dois caminhos para fazer isso. Um é o da consciência, indo atrás da musculatura que a gente precisa ativar para ficar naquela posição. Mas quando a gente não tem tanto essa consciência de onde são esses músculos, ou às vezes esses músculos são fracos, exatamente por causa disso, porque eu jogo tudo pro colchão e aí a coxa fica mais forte do que devia e o resto não fica legal, entendeu? Então tem isso também. Então o que a gente faz? A gente, em princípio, o caminho mais fácil é tentar relaxar um pouco a coxa. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Automaticamente o cérebro vai achar outro lugar que possa suportar aquela posição, fazer força muscular, entendeu? E aí aos poucos você vai conseguindo trabalhar essas outras regiões, tá? Porque o que acontece? Por exemplo, eu acho que você tem mais dificuldade, tipo aqui, nesse trabalho, que ele deve contrair, é isso? Nesse aqui, ó, pensa em tira, tá? E atrás, povo, ó, quando a gente faz isso, ó, e abaixa o quadril, o que acontece com o joelho, ó? Deixa eu fazer aqui. O que acontece com o nosso joelho? Quando a gente tá na meia ponta é mais grave ainda, ó. Ele flexiona, tá? Porque o quadríceps não trabalha. E aqui eu queria que ele trabalhasse o quadríceps dessa, ó. Se você fizer força para esticar o seu joelho atrás, o quadríceps da perna que você está alongando, ele vai trabalhar. Então, olha o que está acontecendo. Vocês vão ter que fazer de novo, só para vocês verem se eu não estou falando besteira. Olha só. A de trás vai estar alongando essa região do quadríceps, ó. Mas daqui até aqui e já entrando aqui também, tudo isso aqui entra. Mas estou falando do quadríceps, que é essa cadeia que vai desde o começo aqui da coxa até essa inserção com o joelho. Quando a gente tem que esticar o joelho atrás, essa região, ó, tá vendo aqui? Essa região que é responsável por esticar esse joelho atrás, tá? Lógico que todo músculo faz força, todo ele, mas a inserção, quando vai chegando aqui, ó, se você esticar seu joelho atrás, ó, no flecão, experimenta, pega uma perna aí, estica ela no chão e super estica atrás do joelho e põe a mão em cima dela. Mas super estica esse joelho atrás e põe a mão em cima dela. Agora põe a mão, as duas mãos, e relaxa o joelho, ó.
e vê o que acontece com ela. Agora põe as duas mãos, sente bem esse local. Estica seu joelho, super, estica. Olha como que ele infla, tá? E agora relaxa seu joelho, ó. E sente com a mão o que acontece. Então é essa região aqui que é responsável por esticar o joelho atrás. E o que acontece? A maioria das pessoas, quando estica a perna, seja em ponta ou na dorsiflexão, né, o flex, elas contraem a parte alta e só. E não faz força aqui. E aí essa partezinha aqui fica mais fraca. Entende, gente? Quando ela fica mais fraca é onde eu não consigo fazer certos movimentos com o meu joelho totalmente esticado, tá? E aí eu sobrecarrego só essa que trabalha. Isso é muito importante, bailarinas que dançam na ponta. Presta muita atenção a isso, entende? Porque quando a gente faz um piqué ou um relevé em cima das pontas, a gente não tem que estar com a perna esticada. Mas às vezes o joelho ele tá lá, visualmente ele tá esticado, visualmente é o olho leigo, né? Mas ele não tá suficientemente esticado aqui atrás para dar um alongamento da perna como um todo. Por quê? Por causa de falta de força nessa região, tá? Então, eu diria que o problema principal não é nem, de repente, o seu joelho tá parecendo que tá esticado e você tá sentindo que ele tá esticado, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Às vezes você olha na foto e na foto você vê que não tá bem. E com o tempo vai ficando pior, porque daí o músculo alto, a parte alta fica mais forte ainda e a baixa fraca. E aí o que vai acontecer no futuro de vocês? Uma palavrinha de 5 letras, lesão, tá bom? Porque tem uma descompensação, uma musculatura que está sendo muito fortalecida, que fica do lado de outra que não está trabalhando. Então, com o passar do tempo, vocês vão acabar tendo lesão de joelho, tá? Enfim, ou da própria musculatura desse quadríceps, tá? Então, gente, quando virar, vocês vão fazer agora esta posição do fouettezinho lá, com a meia ponta atrás, porque daí a meia ponta, ela vai forçar a sua perna a baixar um pouquinho mais e o seu joelho vai dar uma pequena, vamos dizer, não é nem relaxada, ele vai dar uma normalizada. Então a gente não quer isso nesse movimento, eu não quero isso, eu quero que vocês estiquem ela, sabe? Essa perna, lá atrás do joelho. Vamos lá então, ó. Coloca a posição, pra gente fortalecer essa região e alongá-la também, tá, gente? Lembra que eu falo pra vocês, não existe alongamento sem fortalecimento, tá? Então, ó, eu tô aqui, a meia ponta tá lá atrás, o meu quadril ele vai querer descer e o meu joelho vai querer dar uma leve falhada. O que a gente vai fazer? A gente vai esticar esse joelho e levantar essa postura. E a perna vai ficar com contração, ela vai estar alongando em contração nesse momento, tá? Estica o joelho atrás, Frank. Mais força no joelho, empurra seu quadril. Olha lá como tem defasagem nesse seu trabalho de joelho atrás, tá? Isso aí. A Natália também, a Natália é por conta da hiperextensão. O da Rafaela muito bom, o Caio precisa esticar atrás do joelho, o Felipe também, a Lavínia entendeu. A Joyce tem que esticar atrás do joelho, o Natan também, a Bruna também. Ok, gente, vamos fazer com a outra perna? Nossa, sim. Tem que fazer muita força, né? Tanto em esticar o joelho que, tipo, a sensação é que não tem alongamento nenhum, é só força. Mas tem. Porque, meu Deus. Não, mas tem sim, pode ficar tranquila. É que é outro jeito de sentir o alongamento, tá, gente? Tá? Porque existe o jeito com a musculatura relaxada e com a musculatura contraída, entre aspas. Não gosto muito dessa palavra, mas assim, ativa, vamos dizer, uma musculatura ativa. Agora, o joelho, muito bom, Rafaela.
Você entendeu bem o que tem que fazer aí nesse movimento, nesse exercício? Então, pra mim eu não tenho dificuldade pra esticar o joelho nessa posição, mas eu sinto, não é dor, mas é uma sensação muito estranha nas pessoas. Porque ele vai estar tendo que contrair também, não só alongar. Esse tipo de alongamento, gente, é o alongamento ativo que eu falo pra vocês, não é o passivo. O passivo é aquele que você tem que relaxar para a fibra soltar. E aí aí é mais difícil de sentir. Por quê? Porque a fibra não vai descontrair absolutamente. Ela vai alongar com força. Então é como se você estivesse fazendo isso e não só isso. Entende? Então é outra sensação. Eu tenho sentido uma coisa assim, desde que a gente começou a alongar, que eu sempre falei que meus cachorros não passam quando eu escondam. Enquanto a Rafa tá deixando o cachorro dela quieta, eu quero falar uma coisa. Eu também, depois que eu sempre senti assim umas coisinhas de nervinho nas pessoas, sabe? Mas desde que a gente começou a alongar, parece que tá doendo muito. E aí o Thalisson reclamou uma vez do Pessoas pra Mari. E aí ela falou que era pra gente massagear e tal. E aí eu fiquei na minha, porque eu pensei, bom, é a mesma dor, vou massagear e ficar na minha. Mas eu continuo sentindo muito Pessoas. E aí quando a gente começa a fazer o balé, nossa senhora, vou fazer os pliés pra... Então, a dor, se é uma dor mesmo, um incômodo de dor, é porque talvez esteja ou com muito encurtamento, e aí você tá mexendo naquela coisa que tá quieta, querendo ficar quieta, que tem isso, ou porque você tá com algum problema ali, entende? Alguma lesãozinha, algum estiramentozinho, alguma coisa aí. Porque é normal sentir as fibras e às vezes a musculatura desse lugar ela é muito dolorida. Tem 2 lugares especificamente que são bem doloridos para alongar, que é a do psoas e o piriforme, tá? Assim, lá atrás, quando você pega mesmo o piriforme, ele é doidinho, chatinho. Então, não é um alongamento assim tão menos complicado como puxar um ombro que você sente. Se você não tem lesão, você só sente aquele músculo alongando. É um incômodozinho, entre aspas, de alongamento, mas legal de sentir, né? E esse... Eu venho pensando que pode ser de encurtamento, mas assim, tipo, ele tá me atrapalhando muito. Por exemplo, você pede pra gente abrir segunda, né? Aí, ao invés de eu sentir, quando a gente tá deitado, de barriga pra cima, e só solta a segunda. Ao invés de eu sentir o alongamento interno, eu sinto a pessoa ali. Então, é encurtamento, então. Eu acho que é contração. Eu acho que você, a hora que você tem que fazer isso aqui, você acaba contraindo pessoas para te ajudar na posição. Então, nesse caso, eu te oriento. Quando você for fazer isso, abdômen, tá? Puxa, contrai o abdômen que você vai tirar desse lugar aí contraído onde fica o psoas, porque tem mais coisa que fica ali. Simone, mas isso que a Lavínia falou, foi tipo assim, eu senti que depois de um tempo do seu trabalho, o meu psoas tá melhorando. Esse alongamento que a gente faz de botar um joelho na frente e puxar o outro, parece que tá me ajudando a relaxar um pouco. Aí quando a gente faz a segunda posição, eu sinto que tá melhorando, mas tipo, tem dia que eu sinto que eu tô um pouco mais encurtado ainda, sabe? Isso é normal, gente. A gente usa muito mais pessoas do que a gente imagina, tá? Porque tudo que a gente faz com a perna, tá? É inserido, né? É inserção, tá? Perna com tronco. Então, ele é responsável por isso e outra. Ele também é muito ativo na questão do andeor. Então, apesar da gente estar alongando, a gente está alongando todo dia e tal e coisa, o que acontece? Na aula de balé, na aula de contemporâneo, no ensaio, sei lá, na vida, a gente está contraindo também essa região, encurtando. Se ela é mais enfraquecida, ela encurta por reação assim, vamos dizer, inconsciente, entende? Fica sempre assim encruadinho. Aí você vai alongar, é difícil, é dolorido mesmo. Então eu aconselho, se vocês já localizaram essa dificuldade em pessoas, então não pega pesado e procura compensar como eu tô dizendo. Então, por exemplo, a Rafaela
você tá trabalhando bem, no sentido que eu tô querendo de subir nessas posições, sabe? Dessa posição que o Felipe citou. Você tá fazendo isso. Só que eu acho que você tem que fazer mais contração abdominal quando você fizer isso. Entendeu? Puxa, lança pro abdômen que você dá uma alongada no psoas sem ter que fazer com que ele faça força. Entende? A gente tem que tirar a força dele. Então, ó, quando faz aqui, ó, aquele que é de pé esticado mesmo, não o de hoje era outra proposta, mas ó, eu tô aqui, eu vou alongar isso aqui, eu falo pra vocês, cresce, você tá crescendo, tá alongando exatamente o que eu quero, que é o psoas, e não só o adutor. Mas, daí quando você começar a sentir um incômodo, ó, lança bastante pro seu abdômen, entende? E observa o que acontece. Vamos fazer todo mundo pra gente observar agora? Assim, descomprometidamente, vamos fazer dos dois lados, que já é um estudo. Vamos lá, todo mundo faz lá a flexão, um joelho dobrado na frente, pode ser o direito, isso. Com aquela postura de corpo reto, mão no joelho, em cima do joelho, acima do joelho, melhor dizendo. Pode ser o esticado, Frank, atrás. Isso, estica o pé atrás. É aquele das outras aulas, isso, esse aí. Aí, então... Oi. Então, assim, nessa posição eu sinto que ele tá alongando. Não é uma coisa que dói nem nada. Mas quando eu fazer alguma grande extensão, como grão batimã ou grandecá, que aí eu sinto dar uma fisgada no psoas. Ah, não, então aí já é um probleminha mesmo. Então já é um problema. Se for fazer os alongamentos, eu sinto que eu ganhei mais nessa extensão de psoas, que eu tinha pouco. Entendi. Só que aí, ao mesmo tempo que eu ganhei mais extensão, eu tô sentindo que ele tá meio gratificado, sabe? Dolorido. Essa posição que a Rafa faz, tipo, eu sinto a perna, o psoas na perna da frente que tá amassado, sabe? Sei. É quando ele amassa, assim, que eu sinto essa dor, esse incômodo, esse nervinho. Então, mas o importante, ó, o importante é não amassar, aí que tá, ó. Quando eu vou pra frente, eu até coloco aqui uma folha de papel, ó. Uma folha de papel, mas o meu tronco, ó, ele não oferece peso pra perna da frente. Ele tá alto, por isso eu falo pra vocês. Agora, a contração de abdômen é boa para as duas pernas. É boa para essa do joelho dobrado, para não amassar a coitada. E também é boa para aquela que tá alongando. Então, a sugestão é essa. Foi fazer o exercício, sentiu psoas, assim, dolorido ou um incômodo que... A gente sabe, né? A gente que é bailarino sabe que aquilo ali, que é um incômodo que tá fazendo mais mal do que bem, lança pro abdômen. Porque daí reduz quase metade, gente, desse incômodo do psoas, tá? Então, assim, porque eu confio muito no alongamento benéfico, aquele que trabalha as cadeias musculares em equilíbrio entre o alongamento e a força. Porque precisa de uma sustentação, porque nós estamos fazendo posturas, não é isso? São posturas, não é eu tô lá deitadona me alongando, são posturas, tem que sustentar. Então, quando a gente tem que fazer essa força de sustentação, ela tem que ser muito bem trabalhada, sabe? Para poder sustentar da base, sabe? Para não... Aquilo que a Rafa falou do salto é o que, então? Você disse que seria uma outra coisa. Se ela estiver sentindo mesmo ao fazer grambatimã, a Nahie, né, que você sente mais? Ou a Laseconde também sente? A Laseconde. A Laseconde. Porque tá pegando mais. Ontem, na aula do Márcio, a gente tava improvisando. Eu fui fazer uma perna, assim, despretensiosamente. E aí eu senti dar uma fisgada. E já fazia um tempo que eu tava sentindo. E aí eu tava achando que eu não tava bem aquecida pra fazer as coisas. Mas eu já percebi, por exemplo, na aula da Ciro, o último exercício da barra, do grambatimã. E aí tava dando umas fisgadinhas. Tá, você podia ficar de pé um pouquinho e pôr o dedo aonde que fisga? Por gentileza. Onde exatamente fisga? É bem aqui, assim, ó. Aqui, ó. Aham. Mas eu não tô achando... Eu não acho que é encurtamento não, Rafa. Eu acho que você deve estar com algum pequeno... Às vezes, olha, pode ser várias coisas, tá? Vou fazer as mais óbvias. Um pequeno estiramento nessa regiãozinha aí, e daí tá inflamadinho. Ou uma fibrose, né? Que é quando
faz assim como se fosse uma feridinha. Você já teve esse crick em algum movimento, você fez um crack lá, não tratou, finge que voltou. O que o músculo faz para se proteger da inflamação? Ele faz um carocinho, sabe assim, uma fibrosezinha para proteger, que seria como se fosse uma casca de ferida interna. Oi? Eu sinto muitos carocinhos nas pessoas quando ela perde o cabelo. Então, aí o que acontece com essa fibrose? Ela além dela ser um ponto de... Ele é preso, né? Ele prende aquele lugar, ele fixa como se fosse uma casca grossa de ferida. Toda vez que você mexer nele, igual casca de ferida, ele vai doer. Entende? A fibrose, ela dói. Por quê? Porque ela está indicando, um indicativo para você. Este lugar foi machucado. Entendeu? Então, isso é uma reação natural do corpo. Agora, se esse incômodo persiste, Rafa e Lavínia, é importante vocês procurarem uma ajuda. Sabe assim, um osteopata, uma fisioterapeuta, ou mesmo um médico ortopedista que te recomende de repente uma ressonância, alguma coisa, porque daí ele diz exatamente onde é. E se for fibrose, onde é também, se é uma, se são várias, porque a gente às vezes tem lesão e a gente não percebe mesmo. Gente, ó, até aproveitando pra vocês verem como que é louco o negócio. Eu tenho um pé aqui, ó, esse pé meu, não sei se dá pra vocês verem, olha como que é esse ossinho totalmente projetado, deslocado pro lado. Isso daqui foi ocasionado porque teve uma época na minha vida que eu fui fazer um tour em diagonal, sabe aqueles tour chassé que a gente faz que nem é praticamente um tour de force, mas caído no coupé, né, que a gente chama de tour chassé. Eu tava fazendo a diagonal daquilo e lá eu fui me empolgando naquele negócio, lá pelos meios do treco eu caí do salto com o pé virado assim, ó, ele virou e ele fez tal. Nossa, todo mundo ficou assustadíssimo na aula, eu tava fazendo balé em São José, com a Eleonora, que era minha professora, muito tempo, eu era bem jovem. E aí meu pé ficou um pão, só que eu tinha que voltar para Tremembé e eu tava dirigindo, eu tava sozinha e eu tive que pegar meu carro e vir embora. O pé chegou em casa igual um pãozão assim. Eu fui no ortopedista, naquela época, gente, vocês imaginam isso, mais de 30 anos atrás, não tinha esses conhecimentos de fisioterapia que tem hoje, não tinha nada disso. Aí o que aconteceu? Ele imobilizou meu pé, imobilizou. O pé inchadão, tudo imobilizou meu pé, eu fiquei 15 dias de gesso, meu pé ficou todo preto, ele não ficou nem roxo, ele ficou preto, porque lógico que afetou os ligamentos. A fisioterapia no tempo que eu fiz isso era normal, nem exercício tinha, era aquelas parafina, turbilhão, você enfiava o pé naquela banheira com bolha e tal, e um ultrassomzinho, umas coisas assim, fiz aquilo. Aliada a essa loucura toda, com 10 dias que eu tava tirada de gesso, eu muito doidinha, tinha um compromisso de dança aqui da minha escola, para dançar Lécio Fides, e botei a sapatilha de ponta e fui, minha filha. Dancei o Lécio Fides inteirinho com aquele pé, coitado, que nem subia na ponta. Sorte que eu era uma das primeiras lá, mas eu tava na fila do corpo de baile. Acho que eu era a primeira até, mas enfim... Sabe aquela ponta que nem sobe na ponta? Fiquei bem assim, mas tava lá, né, toda lá, fazendo meu corpinho de baile, tudo, se achando. Aí depois foi indo, como eu era jovem, foi voltando normal, e vamos botar o pé pra funcionar e vamos fazer balé. E nunca me incomodou, gente. Aí um dia, eu tava fazendo um trabalho, um ensaio de contemporâneo até, e tinha um rolamento, e o meu ossinho bateu assim no chão e ele começou a doer, foi inflamando e tal. Eu fui ao médico, resumindo a história, eu fiz o exame, mandou para fazer ressonância, porque aí já era tudo moderninho, né? Tem umas coisas de uns 5 anos. Fui fazer a ressonância, aí descobrimos que o meu osso fez um calo ósseo, projetou para fora, porque eu tinha rompido completamente o principal tendão da lateral do pé. Eu não tenho ele mais. Ele não aparece O meu pé ele é sustentado pelos outros tendões, que são mais fracos. O principal eu não tenho mais.
E aí, para compensar isso, o meu próprio corpo desenvolveu esse osso para fora, assim, para proteger e sustentar meu pé. E eu dancei uns 15 anos com esse pé assim, gente, sem ligamento. E fui descobrir bem depois. Então, por isso que eu falo, gente, às vezes acontece coisa que a gente minimiza, não tá sentindo tanta dor, o pé desinchou, não tava doendo mais, vamos fazer balé, vamos fazer as coisas. E eu não tinha a mínima noção que eu... Aí depois eu descobri que, mais pra frente, lesão no quadril do lado direito tive problema de tendão calcâneo na direita. Tudo por conta disso. Tudo foi por conta disso. Todas as lesões que eu fui tendo foi por conta desse maltratamento de uma lesão. Lógico que foi uma lesão grande, grave. Mas, às vezes, a pequena lesãozinha, se ela incomoda por bastante tempo e não sara, gente, vai atrás. É isso. O resumo da ópera é isso. Vai atrás, porque não é uma coisinha, não. Se demora, sabe? É bom vocês procurarem. Porque, normalmente, minhas dores nunca dão em nada. Igual meu joelho dói há anos e anos e anos. Dói muito. Eu já fiz revista do osteopata, já fiz ressonância, raio-x e não tem nada. Não faz nada. Só que não para de doer. Então eu sou meio assim com dor, sabe? Começa a doer, eu falo, bom, tá tudo bem. Eu sempre fui assim também, Rafaela, sempre. Eu sou mestra em dançar com lesão, o joelho todo estourado desse tamanho, fui dançar Don Quixote, 4 dias depois eu tava lá, tomei um remédio anti-inflamatório e fui dançar, tudo doida. Mas não é o certo não é esse não. Se vocês querem durar, o certo... E hoje em dia tem muito recurso, viu, gente? Meninos e meninas, hoje tem muito recurso. Assim, mas também tem muito bom profissional e mau profissional. Então tem que ter essa, assim, paciência de descobrir bons lugares com boas pessoas. E aí a gente pode fazer um tratamento legal, tá? Bom, vamos continuar, gente, senão nós vamos ficar só nesse lelele aqui. Vamos lá, ó. Vamos agora para uma nova sequência, a gente vai fazer aquilo que vocês estão habituados, só que hoje eu não quero a grande respiração. Eu quero essa busca da postura que eu falei para vocês em 20 segundos em cada um. Então, a borboleta longa, com o cotovelo puxa, vamos pensar então, costela, escápulas e áxis, os 3, tá bom? 20 segundos em cada uma das condições aí da borboleta longe. Vamos lá então, colocou o pé longe, segura o tornozelo, puxa pra você, isso, cotovelo em você, lombar, e agora mais alinhamento ainda, não só pensa na coluna lá atrás, mas pensa escápula baixa, procurando o cóccix, costela e áxis. Os 3. E estuda o que está acontecendo e puxa com força. Segura lá. 1, 2, 3, 4. Segura e pensa. 5, 6, 7, 8, 9. Vai pensando, não desiste. Trabalha. Escápulas para baixo. Costela fecha e sobe. Áxis alongado. E relaxa. Isso. Já é uma condição diferente daquela só da respiração, né, gente? Já é uma outra condição. Vamos continuar fortalecendo essa postura aí, porque tem muito músculo envolvido aí. E isso é ganho para vocês, tá? Vamos lá na frente de cotovelo aberto agora. Pensa no alinhamento da coluna pela lombar, mas vamos pensar escápula, costela, axial. Vamos lá. Pode ir. Respiração natural, mas pensa, ó, abaixa as escápulas, levanta o crânio e fecha a costela e sobe. Sobe, não fecha os ombros. Sobe a costela que o ombro abaixa. Abaixa as escápulas. Isso, Natália. Agora corrija a lombar um pouquinho, que ela fez uma curvinha. Deixa ela mais longa. Segura lá. 13, isso aí, Bruna. 15, escápulas. Gabi, força nas escápulas lá atrás, para baixo. Isso, aí. Pensa na musculatura, pensa em tudo que tá acontecendo. 20 e relaxa. Isso, solta um pouquinho o ombro e pescoço. Aí.
Agora a gente vai puxar o tudo que dá, tá? Só que muita atenção nesses três pontos de alinhamento postural. Outra coisa, esse tudo que der não é só no sentido de ir pra frente, é no sentido de abrir o joelho também, tá, gente? Para alongar a região da virilha, tá bom? Vamos lá, então? Pra frente, cotovelos abertos. E aí eu vou contando e vocês vão pensando exatamente nas coisas que eu estiver falando. Vai, 1, 2, pensa agora nas escápulas primeiro. 5, 6, 7, costela. 8, isso aí, Natan. Segura assim, escápulas, costela. Agora, áxis. Alonga essa áxis, coloca isso muito alto. Puxa o abdômen, gente, também para ajudar a postura. E avança. E segura essa lombar. Isso, gente, muito bom agora. Fica. 19, 20. Voltei. Isso, dá uma soltadinha. Vocês conseguiram sentir aí os músculos? Agora a gente vai fazer cruzado, um pé em cima do outro aqui. Vamos lá pra frente, as duas mãos pra cima, ó. E aí eu vou contar 10 para vocês irem o máximo, fechar virão pastel. E mais 10 para vocês sentarem o bumbum lá atrás, bem no chão, sem desmanchar o pastel. Tá bom? Vamos lá então? Joelho, um pé em cima do outro, posição de yoga. Isso, vai lá na frente, avança, mão pra cima, barriga na perna, solta a cabeça. Vou começar a contar para vocês irem mais pra frente com essa mão. 1, vai indo. 2, prolonga. 3, prolonga. 4, mão pra cima. 5, mão pra cima. 6, força na coluna. 7, 8, lá na frente. 9, 10. Agora mais 10 para sentar esse bumbum lá atrás. Sem perder a mão, sem perder o alongamento das costas. Empurra o bumbum, senta lá, põe os isquios no chão. 8, 9, 10. Volta desenrolando. Isso. Troca de pé. Vamos alongar esse piriforme aí de qualquer jeito. O alongamento do piriforme, só dando uma luz para vocês aí também, Lavínia e Rafaela principalmente. Se você alongar o piriforme, você melhora muito psoas, tá? O desenvolvimento do psoas. Vamos trabalhar bem esses piriformes, essa semana eu vou dar bastante, tá bom? Já daí vocês conseguem melhorar essa condição. Vai lá na frente, coloca a mão para cima, isso, com o outro pé, testa no chão, barriga na perna. Primeiros 10 você só puxa mais para frente ainda do que você já tá. 3, 4, 5, a mão vai caminhando por baixo. Acostumem-se a caminhar sem o apoio do dedo. Isso alonga melhor seus braços. Aí, 9, 10. Agora vamos sentar, gente. Faz força. Eu sei que vocês já estão sentados, mas faz mais força. 5, vai longe com a coluna. 6, longe, não faz muita curvinha. Barriga na perna. 8, 9, 10. Volta desenrolando. Isso. Aí. Agora, gente, tá encerrando a aula, mas um pouquinho mais pro piriforme, ó. Pega aqui essa perna assim, passa o braço, passa o outro, puxa pra você e você pra perna. E traz isso aqui o máximo que pode perto do seu rosto, tá? A perna de baixo pode estar flexionada também. Mas, ó, a direção é essa, ó. Não faz assim, nem dobra muito. Como se fosse um 90 graus de joelho, ó. Encaixa os dois braços. Põe a perna pra você e põe a cabeça pra perna. Vou contar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai puxando. 9, 10. Lá no alto da coxa. Isso. Puxa bem. Glúteo. Tudo. Cabeça na perna. Perna pra vocês. Aí vou ter que trocar, senão vai acabar, tá, gente?
Troquei. Enquanto vocês fazem, enquanto eu tenho tempo, só queria dizer muito obrigada pela atenção. Prometo que as outras 2 aulas a gente vai trabalhar mais do que falar, tá bom? Desculpa, mas tem coisa que tem que ser falada mesmo, tá? Quinta e sexta a gente só trabalha, gente, combinado? E depois não esquece, me dá um retorno no WhatsApp, tá? Beijo pra vocês, gente!